21h09. Olá, boa noite. A partir de agora, Hora da Poesia, na Rádio Vizela, até às 22h, com Conceição Lima, que já está aqui no estúdio, para levar até si, então, esta poesia também no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Célia. Vamos começar, Zélia? Pronto. Então, como habitualmente, nós fazemos sempre ao programa um ponto prévio que tenta exatamente fazer a divulgação de tudo aquilo que nos vai chegando às mãos e que eu vou selecionando semanalmente, e hoje, como do costume, fazer chegar até vós algumas das criações, dos poemas que me chegam. Então, e para começar, de uma jovem, Ângela Gonçalves, que é de Barcelos, tem 17 anos, e que escreveu um poema sobre o futuro que eu vou dizer a todos vós. Senta-te à janela e contempla a lua, grande, brilhante, fria e distante. Admira como se não houvesse amanhã. Senta-te no jardim e contempla o sol, enorme, radiante, quente, mortal. Admira-o como se não houvesse o cair da noite. Corre o mundo e contempla aquilo que ainda lhe resta, paisagens verdejantes, cascatas, desertos. Admira-o como se pensasses no futuro. Cuida, ama, contempla, abre os olhos para o futuro e vê como um simples gesto pode fazer a diferença. Liberta-te, ama ainda e contempla a vida, como se fosses viver para sempre e não como se o mundo pudesse acabar amanhã. Para ti, Ângela Gonçalves, muito obrigada pela tua participação, que não é, enfim, novidade no programa, mas eu dou-te os meus parabéns e, como eu te digo, como vou dizendo sempre, não deixes de escrever. É assim que se criam os poetas, é assim que eles nascem. E tu já estás no caminho, sem dúvida. Parabéns por isso, Ângela. Mas não só, também na Universidade Sénior, e na sequência e porque estamos ainda no mês de maio, portanto na sequência das festas que se fez às mães, a resposta a um trabalho para uma receita para fazer uma boa mãe. Então, a receita é esta. Pegamos numa senhora com grande personalidade e junta-se uma tonelada de carinho, uma tonelada de chocolate, resmas de esperança, beijos e abraços, 5 quilos de farinha amor e uma tonelada de sorrisos. Mistura-se o chocolate com o carinho numa taça. Depois, com uma colher de pau, vai-se envolvendo e ao mesmo tempo acrescentando a farinha amor às pitadas. De seguida, põe-se as resmas de esperança numa taça à parte, adoçada com os infinitos beijos e abraços. A seguir, adiciona-se-lhe o conteúdo da primeira taça. Por fim, vai ao nosso coração durante toda a vida. Será a melhor receita do mundo, a nossa mãe. Muito obrigada à Fátima Antunes, da Universidade Sénior. Obrigada. É sim, também. Isto é poesia. Poesia em prosa poética, mas não deixa de ser poesia. E um terceiro, porque não nos podemos alongar muito mais, vem-nos Lisboa, de uma professora que se chama Ana Maria Bento e que reside em Cascais. Ela, da sua poesia como o verão, que é singela, faz emergir a essência do verdadeiro ser, do seu ser. Chama-se Cais da Existência. Suprema existência, peregrina, eterna viajante. De alma escovada, manhã brilhante e fresca, redescubro a linha do horizonte, os raios de sol que me iluminam, o brilho da lua que me segue. Neste cais da existência, no mais profundo do meu ser, deixei florescer as minhas rosas. No silêncio apaziguador, cultivei as sementes da esperança e da paz. Na minha missão, exaltei o anjo do amor que preencheu o meu coração e o anjo do perdão que me fortaleceu. Brindei então a minha renovação interior. Muito obrigada, Ana Maria. Continua a mandar os seus poemas. Nós continuaremos por cá a divulgá-los sempre que possível. E agora, depois desta primeira parte, que é habitual do nosso programa, eu vou apresentar-vos a todos, e à Zélia também, aqui em estúdio, a poetisa desta noite, Elsa Pacheco. Olá, Elsa, boa noite. Olá, boa noite. Muito feliz por tê-la cá. Eu também estou muito feliz por estar aqui a falar de poesia
e do meu livro e de toda esta envolvência que estou aqui a presenciar e que me está a agradar imenso. Ótimo, que bom, porque é assim que se vai começando a entrar. Sim. E eu vou dizer que Elsa Pacheco, que temos hoje em estúdio, nasceu em Moreira de Cónegos. Fomos durante alguns anos conterrâneas, apesar da diferença da idade, pois a minha vida levou-me para longe e a dela acabou por levar também para mais longe e hoje reside em Passos de Ferreira. Exatamente. Em Passos de Ferreira. Sei que o seu percurso não estará muito ligado às letras, enfim, o seu percurso de vida não estaria muito ligado às letras em virtude do trabalho que ocupou durante um largo período da sua vida. A verdade é que, e isto é que nos interessa hoje, fez há bem pouco tempo o lançamento do seu primeiro livro. Exatamente. É assim, apesar da minha profissão não estar ligada diretamente à poesia, eu acho que desde sempre que escrevi. Ou seja, isso é uma coisa que sempre esteve em mim. E é verdade que já tinha participado em algumas antologias, algumas coletâneas, juntamente com outros autores, mas este é o meu primeiro livro, que foi primeiro exatamente, e que foi lançado no mês passado na FNAC. Exatamente. E que hoje será então onde eu tive muito prazer de estar. Vai ser com certeza hoje o nosso tema. E o que eu proponho normalmente para quando temos um poeta em estúdio e fazemos a divulgação da sua vida, da sua obra, que é o caso hoje com o Laboratório Poético, porque é assim que se chama o livro de Elsa Pacheco, eu tento sempre que a obra consiga, quando se consegue, às vezes não, seguir as pisadas da pessoa que está por trás, da mulher que está por trás da poetisa. Não me parece que seja muito fácil, mas acho que há algumas coisas que podemos dizer através da própria poetisa. E há um poema muito curto, muito bonito, que se chama Contracorrente. Aliás, o seu livro tem uma alternância muito interessante entre poemas curtos e poemas longos. As temáticas têm um fio condutor, acho que mais ou menos comum, vamos já falar nisso, mas há realmente o curto e o longo interessante. E este é curto mas cheio, como vamos ouvir. Então, Contracorrente. Trago no sangue o espaço, o tempo e o universo, num outubro terno de um fenómeno inverso. Tenho na alma um sentimento de luz e de ternura e entre as mãos um círculo concêntrico que perdura. Sou apenas poeira, cal, raiz, tudo e nada entre a gente. Ou como um rio que desliza nu e leve contra a corrente. É esta a poetisa? Sim, mas não só. Porque, assim, esse livro é feito de momentos, de experiências, daí se chamar Laboratório Poético. Isso pode ser uma parte de mim, mas há outras partes de mim no livro que também me podem definir. Então vou acrescentar mais um bocadinho, mais um retalhinho. E há um poema também muito curto, estamos ainda no plano dos poemas curtos, iremos a todos eles com certeza, mas há um outro ao qual chamou Retrato, e que numa linguagem metafórica extraordinariamente interessante, porque deixe-me já ir avançando, que eu acho que a Elsa Pacheco usa a metáfora, delícias de metáforas, extraordinariamente deliciosas mesmo, porque a sua linguagem não está sobrecarregada de imagens, de artifícios poéticos, é uma linguagem muito clara, muito límpida, e consegue, apenas pela metáfora, a palavra por si, chegar a definições deste tipo. Então ia dizer-vos o retrato, uma outra forma de acrescentar mais um ponto à sua descrição. E o retrato diz: sou apenas letras num caderno sem linhas. Sou um poema nu de palavras a encher de poesia. Um livro todo. E agora já está mais um bocadinho? Sim. Eu até acho que esse, apesar de ser mais curto, que me define mais. Que bom. Porque a poesia é tão vasta que, sendo um poema, já quer dizer muita coisa. Por isso esse pequeno poema se calhar define-me ainda mais do que outros mais longos. Com certeza.
Então estamos na linha certa de ir fazendo conhecer o ser. É sempre muito importante, eu acho, para quem lê. Eu quando me apercebo às vezes de um livro e não conheço ainda a pessoa, tento sempre vasculhar um nadinha para ver se me permito a mim, como leitora, perceber quem está por trás do poema. E eu acho que se vai conseguindo, através da leitura dos seus poemas, chegar a isso mesmo. Mas íamos falar um bocadinho do laboratório poético. Eu achei extraordinariamente curiosa o próprio título, Laboratório Poético. Até se percebe. Laboratório ligado às experiências, ligado à experimentação, às hipóteses, à pesquisa, à experienciação, vivências e, por tudo isso, laboratório. E é através desse laboratório em que também há alquimia, não é? Porque os laboratórios, também há laboratórios de alquimia, em que os efeitos são surpreendentes, que nós conseguimos ter às vezes verdadeiras surpresas em poemas não muito curtos, não muito longos, mas um que vamos ouvir adentro em breve e que se chama o único poema e que eu vou dizer para todos, por favor. Despe-te palavras para que te acaricie verso a sílaba, língua a letra, sem pontes, linhas ou pontos, se apenas um livro aberto e nu sobre o meu peito, ou até ao limiar do céu da minha boca, saliva a atear fogos mudos, onde nasce, branco e imutável, o único poema. Como eu estava a dizer há bocado, Elsa Pacheco, deixa-me lembrar o nome, e o seu livro Laboratório Poético, falamos do que é o livro, o laboratório, acho que concorda que isso são as experiências. Experiências de vida, são momentos, são retalhos de mim que experimento e depois quero passar para o papel, daí se chamar laboratório. Com certeza, e percebe-se bem isso, é o que eu estava a dizer, que muitas vezes com essas experiências vividas ou imaginadas, quantas vezes, mas não interessa, são experienciadas pelo próprio poeta e depois são passadas ao papel, mas há aqui um pormenor que eu já referi em parte e que queria dizer de novo, é realmente o valor que em si tem a palavra. Eu é o que eu penso, é a minha forma de ver, eu não faço análise literária, como já lhe disse, nem pretendo, não pretendo mesmo, pretendo apenas fazer sempre o reflexo daquilo que as palavras dos outros deixam em mim, e o que vou dizendo é aquilo que deixou em mim. Então o que eu acho é que nessa experiência da palavra, nesse laboratório poético, em que vai buscar a palavra realmente, e daí os poemas curtos, vão buscar também a essência. Procuram, eu acho que dá-me a sensação que nesse mesmo laboratório, que eu chamei há bocadinho também um lugar de pesquisa, sim, a Elsa também vai buscar aquela palavra. Quando eu disse há bocado também o valor que os seus poemas existem por si, sem grandes artifícios, e é verdade, sim, é verdade. Sem o próprio valor da palavra, claro, metaforicamente aparece perante todos nós com uma beleza que só a metáfora consegue dar às palavras, com certeza, mais que comparações, verdadeiras metáforas, a palavra é escolhida. É assim, a palavra surge, É? É, a
A palavra surge... Não vai depois buscar outra melhor para o efeito. Não, é assim. Quando me surge uma palavra, o tema terá que ser à volta daquela palavra. Sim, e pronto, isso sim. Terá de ser... Essa é a luzinha inicial. Exatamente, mas pode ser uma palavra e ser suficiente essa palavra para desenvolver um poema. Daí haver poemas curtos e poemas longos, porque às vezes eu sinto a necessidade de explorar uma certa palavra e noutras vezes a própria palavra quase que diz tudo. Exatamente. Enche e preenche. Sim, e preenche. E, por exemplo, eu tenho que escrever quase de imediato. Ou seja... Para guardar de imediato. Sim, para guardar de imediato. Daí os blocos andarem por todo o lado. Faz parte durante a noite. Exatamente. E é assim, eu tenho que escrever aquilo que sinto, porque se for fazer arranjos ou tentar, já não é aquilo que eu sinto. Ou seja, geralmente o que está escrito surge-me ou por uma palavra ou por uma frase, mas a partir daí... A pulsão da escrita. Exatamente. Então, nós vamos ouvir agora um outro poema. E perdoem-me, senhores ouvintes, às vezes eu corto um bocadinho a palavra, porque nós estamos limitados pelo tempo e a minha grande preocupação é sempre mostrar o que aqui está. E um outro poema curto, muito bonito, que se chama As Palavras. Já sei de que palavras é feita a tua boca, na semântica que me escreves e me põe louca. Ou quando paras num parágrafo, lentamente, e recomeças o som da tua língua no meu ventre. É assim que as interpreto, sublime e leio, quando soltas da tua boca as palavras no meu seio. Parabéns. Obrigada, adorei a forma como leu o poema. Que bom. Fiquei deliciada. Muito bom, muito bom. Quando se consegue transmitir a alma do poema. Tem essa força interior de transformar até às vezes as próprias... Transforma. Não, mas dá-lhe até uma certa beleza que... Bom. Porque ela já tem. Eu só empresto a minha voz. Gostei de ouvir na voz. Muito obrigada, muito obrigada. Então, eu estava a dizer que curiosamente nós tínhamos poemas longos, breves, como está a dizer, que surgem da maneira que surgem, alguns narrativos. Engraçado, e quando eu digo narrativos por longos, não quer dizer que a narrativa às vezes não possa surgir também num poema curto, mas nos poemas longos tem alguns, Elsa Pacheco no seu livro, tem alguns narrativos longos que contam histórias. E é dessa variedade, porque temos de referir que a variedade formal está já afirmada, não é? Poemas curtos e longos, mas tematicamente não há assim tanta variedade. Tematicamente, eu posso descrevê-la como uma poetisa do amor? É assim, pode descrever, mas eu não me considero apenas uma poetisa do amor, porque para mim tudo tem poesia. Pronto, sim. Não é? Tem poesia o facto de estarmos a conversar, de ir a uma praia, de ver o mar, de ver uma flor, Dizia o Mário Quintana. Tudo é paixão. Comer chocolate. Exato, a comida é para se comer. É poesia para se comer. A poesia é para se comer, exatamente. Mas eu ia dizer quando falava da temática, se lhe podia chamar poetisa do amor, é que acho que se há um fio condutor que interligue todos os seus poemas, e eu acho que há, é exatamente o cantar do corpo, o cantar do afago físico, do toque físico, do afago, e por isso é que eu digo que me permite dizer que por aí é este fio. Exatamente, há esse fio condutor que poderá chegar a essa conclusão, não é? Exatamente. Porque se calhar vejo tudo com paixão ou com sentimento. Sim. Embora sobre a paixão e a linguagem da paixão, vamos já falar daqui a bocadinho, que eu tenho também umas curiosidades que reparei, não sei se analiso bem se não, mas quando me permite falar é porque li de fio a pavio 3 ou 4 vezes o mesmo livro, também é verdade. Nós vamos ouvir agora um poema longo, que se chama Quase Nada, e que é, como veremos, uma narrativa.
Semeio-te como quem escreve na terra, ou como se sentisse a empatia do vento nas penínsulas siamesas do meu peito. Como se na desordem ou na vertigem te amasse na nudez do sal refratário e te fizesse versos num arco imperfeito. Abraço-te na intimidade da tua paisagem, que me desperta em pólvora que sangra no espaço e no tempo de um mar aberto. E tu, com a brandura de um punhal cravado nos ombros de seda do meu sabor intenso, plantas-me de filhos, de afetos e de deserto. É lenta a minha calma, como sombra imensa ou como quem se esvai em veias de saudade na fertilidade dos passos que enlaço e beijo. Nesta imensidão de ternura singular e intensa, como nuvens de emoções de lava e de centeio, de quem lança, sente e traça espadas do desejo, germino em toques brandos de mel e de cevada, como uma ave sem asas, sem alma, quase nada. Sei que este é um dos seus poemas favoritos. Tive o cuidado de perguntar. Exatamente. Espero ter feito justiça. Fez. Aliás, todos os que li até agora estou deliciada com a sua forma de dizer a poesia. Muito obrigada. E então, nos seus poemas também há, como dizer, viagens vivenciadas ou imaginadas, não interessa ao caso, porque nunca interessa ao caso a realidade destas coisas, interessa o que o poeta pôs no papel. E dessas viagens vivenciadas ou não, há calmas, há viagens calmas, há viagens tumultuosas, e as suas palavras, independentemente desse tipo de viagem, quando eu falo em viagens tumultuosas, todos estamos a ver o que significa isso, uma vivência poética, as suas palavras, Elsa, tenho uma curiosidade, já referi a primeira, que são palavras condensadas, que vão buscar o essencial, mesmo certo, com poucas, mas tem além disso outra característica, não sei se estará de acordo comigo, está por certo, o que faz pressupor que a Elsa deve ser também, mas aí já não afirmo, as palavras são, mesmo em viagens tumultuosas, mesmo em voos sofridos, como os poetas têm, acontece que se sente sempre, as palavras são sempre doces, resignadas, são sempre palavras sem raiva, não digo resignadas, se calhar, não, se calhar resignada não, eu peço desculpa, não será isso, o que eu quero dizer é que não há raiva. Isso é verdade. A desesperança. Sim, também. Há sempre vontade, como diz no seu poema, de provar de novo o vinho. Exatamente. Essa parte é verdadeira. É verdadeira, exatamente. E diga-me uma coisa, qual é que sente ser para si o momento, estávamos há bocado a falar dessa pulsão da escrita, essa tal ideia, a ideia primeira, inicial, sim, essa pulsão da escrita surge, tem algum momento, ou é um flash, uma luz, uma imagem, uma voz, uma paisagem? Não tem nenhum momento especial, tem aquele momento, não é? Aquele momento, mas pode ser durante a noite, pode ser olhar uma paisagem, pode ser em silêncio, pode ser ler um livro, não consigo definir de onde me surgem as palavras, mas
uma palavra que me desperte, que me toque, a partir daí sinto necessidade de desenvolver e de ver o que é que essa palavra tem, o significado dela em relação à minha própria vivência e o que é que eu posso acrescentar ou de experiências vividas, ou claro que os poemas têm sempre um pouco do imaginário, porque isso também compõe. Com certeza, ficcionar faz parte. Exatamente, isso também compõe a própria frase. Senão estávamos a fazer um diário. Exatamente. Ou seja, essa parte eu não posso definir, porque isso surge-me em variadas situações e é assim que nasce, no fundo, a minha escrita. O poema, exatamente. É que há, como eu disse há bocado, muita leveza. A Elsa Pacheco fala imenso de asas, sim, fala imenso de flutuar, fala imenso de silêncio, fala imenso de voo, e isso faz-me saltar para um outro poema, que se chama Asas Visíveis. Muito curto, muito belo. Sou alma de pássaro na tua mão. Sou corpo a flutuar, sem peso, nas asas visíveis da emoção. É que isto diz tanto. E em tão pouco. Em tão pouco que eu tenho de dar-lhe os parabéns sérios por tudo. Muito obrigada. Eu, assim, como vê, às vezes, em poucas palavras consigo dizer sim, tudo. Sim. E outras vezes tenho necessidade em expandir mais o texto para dizer aquilo que realmente sinto. Com certeza. Eu estava há bocado a referir que não havia raiva, pretenso sofrimento, não resignação, vamos apagar a palavra. Não era isso que eu pretendia dizer. Era dizer que às vezes o sofrimento torna-nos, entre aspas, ir buscar a palavra mais violenta, uma palavra às vezes mais sedenta, mais sôfrega. Sim. E no seu caso isso não existe. Existe a palavra séria, procurada, buscada, pesquisada, sem dúvida, mas, como digo, sempre leve. Sim. Sempre leve. Porque talvez seja a minha forma de estar. Mesmo quando se fala de marés ou de vertigens. E também há isso, na verdade, e eu vou dizer-vos dentro em breve um poema que se chama Despertar. É um outro poema longo, que nos vai pôr perante uma outra realidade da escrita de Elsa Pacheco, que é efetivamente o que eu pretendo neste momento, é desvendar um bocadinho mais da produção poética de Elsa Pacheco. Então eu vou dizer Despertar. Hoje acordo da entrega que te traço. Levanto-me devagar, sem te tocar, e em ternura leve, para não te despertar, solto o cabelo, desprendo o abraço. Vejo-te respirar se me desperto, e aliso o corpo, visto-me de linho assim, em sossego e de mansinho, no teu sorriso, terno a descoberto. Enfeitas-me de carinho e de pulseiras, dás-me anéis de prata feitos de segredos, descobre-me as mãos, dedos e enredos, e plantas-me de cravos e de roseiras. E eu deixo-te no reino a despertar. Faço-te príncipe, cavaleiro e pajem. Deixo-te ser vento, incenso e aragem, e caravela sem velas, rumo ao mar. E de repente, num olhar doce e sensual, em gestos ternos de sol, paz e luz, reparas nos meus pés, lisos e nus, e calças-me de saliva, espuma e sal.
agora vai-me surgir, depois de a gente às vezes mudar de registro na linguagem, até a minha é doloroso. Às vezes tenho de respirar fundo para me desprender do poema e começar outra vez esta conversa. Mas, de qualquer maneira, é esta conversa que fazemos hoje em estúdio. Elsa, uma das coisas que temos sempre curiosidade em saber pronto, o gozo, a fruição que dá saber ter ali o nosso filho, o nosso primeiro filho, porque apesar de um parto poder ser mais ou menos difícil, mas um livro é um filho que se acarinha, que se trata, que se ajuda a crescer, e não tenho dúvida nenhuma. Quando se vê um livro na prateleira, à venda, a chegar aos outros, que sentimento é que isso dá ao poeta, ao seu criador? É assim, a mim, o que me enche mesmo o coração é quando as pessoas leem os meus poemas e se identificam com eles. Sim, senão não tem sentido. Sim, não, isso não faz sentido. E realmente o facto de ver uma criação nossa, uma coisa que nos sai de dentro, numas prateleiras, numa livraria, saber que são folheados, tocados, isso acho que é um sentimento muito bom. Afirmação pessoal, pois com certeza sempre. Sim. Mas esse gosto de estender aos outros... Sim, porque é assim, no fundo eu penso que todos nós sentimos quase todos da mesma forma. E como temos, infelizmente, o país e a situação geral da forma que está, eu acho que faz falta haver um pouco de sonho, de poesia. Mas não tenha dúvida, eu acho... qualquer uma luz ou um caminho e que as pessoas se identifiquem, que não seja tudo a preto e branco, que haja cor, que haja... Magia. Magia, exatamente. É a magia que vocês, os poetas, trazem às nossas vidas e que nós temos de agradecer, sem dúvida, que haja poesia, que haja magia. Há um poema... E leitores. Sim. Sem poesia não vale a pena ver. Sem haver leitores não vale a pena que houvesse poesia. Bem, que dá resposta ao eu, individualmente falando, mas não chega. Eu acho que o poeta tem sempre necessidade de se estender e de estender as suas mãos. Eu vou dizer agora um poema que se chama As Mãos e que me fez lembrar a Rosa Lobato Faria, sabe? Ao lê-la... Isso é um elogio. Mas acredito que é verdade. Há aqui um toque feminino, fêmea, que é muito, muito, muito comum em Rosa Lobato Faria. E ainda bem que me diz isso, porque, olha, eu tenho de confessar que fui durante muito tempo preconceituosa em relação a Rosa Lobato Faria, por ignorância, confesso. E já me penitenciei aqui na rádio, que já fiz um programa sobre ela. Então, vamos ouvir agora As Mãos. Tenho uma mão pousada no teu peito e a outra mão quieta. E é com essa mão, a que está quieta, que te afago o pescoço e te beijo os olhos, e a outra continua pousada no meu peito. E pegas-me na mão, a que está quieta, e faz-la passar na tua assombrosa embarcação. E já não sei qual a esquerda e qual a direita, porque de costas elas mudam de posição. E como uma continua no peito e a outra na tua mão, pinto-te com a boca e espalho a cor com os teus cabelos. E não tenho mãos, só dedos, e é com eles que te desato os medos. Lindo. Mais uma vez. E lá vamos nós entrar no discurso que nos desvia sempre deste registro poético, mas enfim, tem de ser, e eu ia pousar mais um bocadinho de novo na palavra laboratório. Diga-me, como é que surgiu, de quem surgiu? Quando eu vi a sua apresentação, fiquei com a ideia que laboratório foi a palavra laboratório para título de livro foi uma palavra pensada. É assim, antes de ter escolhido este título, surgiram 500. Como sempre, não é? Sempre a dúvida, isto, e claro que as pessoas que estavam comigo, ao meu lado, me iam sugerindo também títulos. Então, quem fez o prefácio, que foi o Vítor Rua,
surgiu com a palavra laboratório. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, Elsa, como é que estás? Surpresa, boa noite, olá. Estás bom? Muito bem. Ó, Vítor, apresente-lhe a Elsa. Ai, que surpresa. Ainda há minutos estivemos a pôr like. Não, por acaso não, que hoje tive em aulas e assim. Mas estava a ouvir falar e ouvir a vossa animada conversa, não é? E estava-me a lembrar por causa do nome do laboratório, não é? Exato. Porque a situação, por exemplo, quando me ocorreu a palavra e que fomos trabalhando, eu e a Elsa, que ia mandando ideias e eu ia aproveitando e depois mudando, alterando pequenas coisas e assim, e quando chegou à situação do laboratório poético, pelo menos do meu lado, e depois vi que do lado dela havia essa concordância não só a nível estético abstrato, mas também de uma coisa concreta, que é, temos que ver que é, por exemplo, a Elsa conquistou e criou à volta dela um ecossistema, não é? Um ecossistema onde pôde desenvolver a poesia dela e assim, aparentemente de uma forma solitária, mas que ela muito inteligentemente, por exemplo, através de novas tecnologias como a internet e neste caso concreto, por exemplo, as redes sociais, pôde ir experimentando ao longo dos tempos, e bastante tempo, experimentando no sentido de expor e afinar, acertar, com o contacto com as pessoas nessas redes sociais e ver. E logo desde o início teve uma recepção imediatamente enorme, que só foi crescendo ao longo dos tempos, que lhe foi dando também tempo para ir criando quase em tempo real novos poemas que ia logo imediatamente testando ao público, não é? E naquele caso o público das redes sociais. Começamos a ter um feedback imediato. Sim, e depois esse ecossistema não só foi um sistema que, portanto, neste caso concreto, que por um lado é solitário, porque a pessoa pode estar em casa sozinho ou assim. Por outro, ao mesmo tempo que está a testar numa rede social, está a expor, para seja quem for, para o mundo inteiro. E então, isso podia, e depois os próprios poemas da Elsa, e neste caso concreto, por exemplo, de eu dizer que parece que aquele livro não tem princípio nem fim. Disse que o tempo cronológico, pois, exatamente. E isso também tem a ver com uma outra coisa que é muito importante e que para quem conhece a Elsa é uma evidência. Então diga lá que a gente quer saber mais. E há uma frase do artista, do Joseph Beuys, não é? Que ele diz que arte é vida e vida é. E a Elsa quer dizer, quem conhece a Elsa e quem sabe a sua disponibilidade para as pessoas, a amizade e tudo, e depois vê-se que afinal aquele trabalho solitário, não é? Que é de um escritor que está sentado a escrever e assim, no caso da poesia, depois do resultado final, não é? É um resultado de que, ou seja, aquilo que ela está na obra. Está na obra, não há cá truques. Exato, não há fingimentos. Não há, como é que diz, David Copperfield. Exatamente. Há magia sem magos. Exatamente. Não, há magia como o Einstein dizia, como é que você consegue isso? É 99% de trabalho e 1% de inspiração, não é? Com certeza. Vítor, nós temos sempre, enfim, os constrangimentos do tempo, como deve imaginar. Tem de continuar aí e eu vou continuar a ouvir exatamente. Então pronto, então nós vamos continuar, se quiser continuar a acompanhar-nos, temos imenso gosto. Foi um orgulho tê-lo no nosso programa, muito obrigada, um beijo grande para si, muito obrigada, foi uma surpresa agradável para a Elsa. Obrigada, Vitor. Obrigada, beijinhos, obrigada. E na tentativa de revelar mais, um bocadinho, um passo mais, depois de ouvir Vítor Rua, o seu professor, que eu tenho a certeza que foi uma valente, fiz uma mentira, mas uma mentira, enfim. Não, foi uma mentira. Foi aquelas menturas piedosas, foi mesmo, um chocolate. Disse-lhe que não tinha conseguido ligar com ele, que era a propósito do prefácio, mas era esta a surpresa que eu gostava de lhe fazer.
Que bom que tenha sabido exatamente isso. Eu ia dizer na sequência de tudo isso, ele realmente refere que parece que a sua poesia não tem princípio nem fim, refere também quase que a inexistência de um tempo cronológico, porque o poema se articula e vive em si, por si, e eu estou de acordo com isso também. Não há linha de continuidade entre um poema e outro, eles são frutos, são erupções, não é? Que vão surgindo na vida. Existe porque sim. Porque é que existe? Porque sim, num espaço e num tempo. Apesar de tal fio condutor de que eu falei há bocado e que é o tal... Aparentemente condutor... Sim, os fios podem ser invisíveis, mas eu está acho lá. que eles estão lá. E eu acho que no seu caso também existe realmente um fio condutor. E para esse fio condutor, e na sequência do que eu digo, que é do afago, do toque físico, do corpo, em que tudo é feito e dito com leveza e beleza, com suavidade, singeleza. Eu ia dizer de um poema que se chama Amo-te, justamente na sequência do que estamos a dizer. Amo-te entre as pontes que atravessam as margens do meu corpo, como ancas abertas que travam o vento, onde balançam as cortinas transparentes dos teus braços, ou como uma flecha que arde e se agita sobre o pranto das searas. Viajo numa nuvem de bruma que me arremessa os sentidos e onde um relógio calmo me engole entre o sangue e a voz. E são de palavras, de luz e de sol, as virgens planícies onde me acalmo, as tempestades onde me perco, como uma lanterna líquida e suave, que melancólica e silenciosa me inunda de orgasmos as memórias. Nota-se na poesia de Elsa Pacheco, e corrigir-me-á se for o caso, que há muitas vezes uma necessidade de evasão no espaço, mais que no tempo, evasão no espaço, procurar a longura, nem que seja para recomeços, procurar a longura como forma de fuga, mas uma fuga que tem sempre regresso, porque, como eu digo, não há desalento. Sim, não. Ou o desalento, se existe, é momentâneo e vamos lá provar, de novo um vinho. Eu acho que é uma frase que existe nos seus poemas, que é muito característica daquilo que se vai apreendendo na leitura dos seus poemas. E tal qual como se falamos de leveza, de um momento para o outro, como falávamos de asas, também de um momento para o outro, nós sentimos que há ar, mar, raiz, e temos essa Elsa Pacheco muito presa à terra. Uma ligação quase telúrica à terra. Sente isso? Enfim, é o talvez, que diz o poema. Sim, talvez. Mas não é, isso não é muito consciente. É o que dizem os leitores, ou pelo menos eu, enquanto leitora, que digo. Porque o tempo já não é muito, porque a minha pretensão maior é alargar ao máximo os poemas. E eu dizer agora um outro, que se chama Hoje, e que vamos ouvir hoje. Amanheceu cedo.
O sol chegou sem pressa e o dia desceu das janelas do meu quarto até à minha cama para me acordar. Aqui na minha aldeia, o sol é da cor dos tesouros escondidos e amanhã tem o sabor a maçãs verdes acabadas de comer. Hoje, acordo com uma sensação doce e desconhecida e fico ainda um pouco mais neste despertar lento, neste dia quente de primavera. Olho através das vidraças e vejo como tudo está diferente. Como aquela árvore tem a cor do mar e a forma de um barco parado. E há uma flor que se abre devagar e alisa as suas pétalas no ar doce da madrugada. Há uma terra verdejante e um pássaro abrindo os braços ao dia que começa. Amanheceu cedo. Olho-me ao espelho e sorrio. E tenho nas minhas mãos uma linha traçada que me mostra o presente. O sol desvaneceu-se e veio a saudade. Hoje, o dia trouxe nas asas do tempo um poema de amor e uma canção de ternura. Trouxe-me a tua voz e o teu corpo, embrulhado em laços de carinho. E fechando os olhos, posso ver-te e sentir a tua pele na minha. E posso contar todas as veias do teu mistério. E tenho os teus dedos por entre os meus cabelos, neste amanhecer sereno que me abrasa os sentidos. Hoje tenho um encontro marcado com a vida e não posso chegar atrasada. Tem mesmo diariamente um encontro marcado com a vida, Elsa? Sempre. Que bom ouvir isso. Sempre um encontro marcado com a vida, com a esperança, com qualquer coisa de bom que possa retirar do dia, da situação em si. Que bom, eu acho que esse lado positivo, que não é assim tão comum entre os poetas, que são pessoas, enfim, pouco tranquilas, às vezes muito contemplativas, muito nostálgicas de maneira de ser, o que não quer dizer que não seja. Sim, também tenho essas fases. Com certeza. E fazer conviver isso com essa força interior, sim. de um encontro que está em permanência marcado com a vida, eu acho que é um fascínio e dou-lhes os meus parabéns por isso. Se quisesse à laia de despedida do programa, porque estamos no fim, dizer algumas coisas, eu não queria dizer um poema, dizer em frase curta, o que diria aos seus ouvintes? Primeiro eu quero agradecer ao facto de estar aqui, de me ter dado esta oportunidade. Isto serve para divulgar os poetas, este espaço é para isso mesmo. Em segundo lugar, eu só quero que, assim, se a minha poesia chegar a mais pessoas, se a palavra se conseguir alargar, está cumprida a missão. Está cumprida a minha missão, acho que sim. Ai, que bom. Então vamos querer que a sua missão se prolongue por muitos e muitos anos, porque os seus seguidores estão aqui e eu sou uma delas. Obrigada. E eu sou uma delas. Então, para ultimar a nossa noite, e um poema que se chama A Última Vontade, que não tenha o valor de testamento, mas que traduza um bocadinho mais de Elsa Pacheco. E assim diz A Última Vontade. Quero morrer de madrugada, quando o sol vier e me deixar trocar um último olhar com a alvorada. Quando a primeira flor começar a abrir e o mar começar a sussurrar. Quero morrer devagar, num raio de sol que me derreta os sentidos e me prenda os cabelos com todas as flores que encontrar. Quero morrer agora, antes que o meu sorriso se canse. Que não se canse o seu sorriso, Elsa. Muito obrigada. Muito obrigada por esta possibilidade.
foi uma noite que espero tenha chegado aos ouvintes com o mesmo prazer que eu tive em conhecer de perto. E com o prazer que eu tive em estar aqui. Muito obrigada. A todos os ouvintes, muito boa noite. Espero que, sinceramente, tenham gostado tanto quanto eu de todos os poemas que ouvimos e anunciar que para a semana teremos, nesta mesma hora, neste mesmo espaço, Joaquim Pessoa, um poeta tão conhecido que entrará em direto no nosso programa e que vai falar connosco acerca de si próprio, acerca da obra. Então a todos muito boa noite e até Joaquim Pessoa na próxima semana.